Boa noite, que a graça e a paz do nosso amado Senhor estejam com todos vocês. Hoje, dia 29 de agosto de 2021. Meu nome é Laerte de Paula Souza e nós somos do Núcleo de Convivência Cristã. Estamos localizados aqui em São Caetano do Sul, São Paulo. Hoje nós temos uma mensagem para vocês. Nossa mensagem: escolha um mestre para seguir. Essa mensagem, ela foi tirada da obra, do livro de Spurgeon, o livro Mensagens de Jesus, Milagres de Jesus. Está aqui a capa do livro. E o Spurgeon, aqui só para ter um dado dele, né? Ele faleceu em janeiro de 1892. Então, essa mensagem, ela deve ter aproximadamente 130 anos que foi feita, ministrada. Essas mensagens, pessoas escreviam, né, as mensagens do Spurgeon. E foi feito, então, depois uma coletânea das mensagens e fizeram uma obra, esse livro que você pode adquirir, e que tem muitas mensagens dele. E eu coloquei o título aqui, um mestre para seguir. É necessário você colocar, nós tomarmos uma decisão, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Nascemos, os nossos pais originais, viemos de Adão e Eva, e nós sabemos que eles pecaram, né? Houve uma queda, eles pecaram, e o pecado deles nos contaminou, fez com que nós nascemos já com uma tendência pecaminosa. Nós já nascemos com uma tendência errada, né? Egoísta, de seguirmos a nós mesmos, de nos estribarmos em nosso próprio entendimento. E a Bíblia, a palavra fala, não faça isso. Nós precisamos, então, cortar essa decisão errada, que já nascemos com ela. Nós precisamos nos reprogramar. Nós precisamos agora, numa idade adulta, com consciência, com entendimento. Você agora precisa tomar uma decisão, você precisa sair desse caminho errado que você nasceu, nós trazemos por nascimento. Você precisa escolher alguém, um mestre, para seguir. E, obviamente, nós estamos aqui falando do mestre, apontando um mestre para você seguir. Jesus. Jesus é o Senhor, Jesus é o mestre. E Lucas 6,40, Vinícius vai fazer a leitura para nós. Veja só, Lucas 6,40, o que diz? Se você escolher um bom mestre, escolher a Jesus como seu mestre, o que vai acontecer contigo? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Então, veja aqui, profundidade, né? E se você escolhendo a Jesus como seu mestre, automaticamente você será um discípulo, né? Discípulo, aluno. Esse é o sentido, né? Mestre, didaskalos, no grego. Você será um discípulo. E Jesus falou que o discípulo não vai estar acima, certamente, do que o seu mestre. Mas ele dá uma notícia, assim, uma colocação maravilhosa. Jesus falou, se você for bem instruído na palavra, no ensino de Jesus, Jesus afirma que nós seremos como igual, seremos como o nosso mestre. Então, seremos semelhantes a ele. A imagem
em semelhança de Cristo. Vamos continuar. Feliz é a pessoa que, tendo descoberto que o Pai enviou seu Filho amado ao nosso mundo para ser o real comandante da salvação, que há de levar muitos à glória, segue somente pelo caminho por onde o próprio comandante apontar. Amém. Bonito chamar Spurgeon aqui chamando Jesus de comandante. Comandante da salvação. Muito bom. É assim mesmo que ele é. E feliz é a pessoa que descobre esse comandante, esse Jesus, real comandante da salvação, que há de levar muitos filhos à glória, ao reino dele celestial, né? E segue esse caminho por onde o próprio comandante apontar. Então, Jesus, ele vai adiante de nós. Nós o seguimos como um pastor. Ele é o nosso guia, nosso pastor, e nós seguimos os seus passos. Nós estamos seguindo a ele. E ele disse que seríamos como ele, né? Seríamos como ele. Que deleita-se simplesmente em sentar-se a seus pés e receber as palavras santas que ele profere. Então, feliz é essa pessoa, né, que se deleita simplesmente em assentar aos seus pés. Era muito comum no passado, pois nós tivemos salas de aula, escola, né? Era muito comum as pessoas, os mestres, irem, caminharem, e as pessoas se assentarem, ficar num lugar um pouco mais alto, e as pessoas se assentarem. Esse tipo de assentar para ouvir o mestre, no campo, em um lugar, qualquer lugar, era sem ser uma escola, né? Isso era muito comum no passado. E até há uma profecia, que nós já falamos nesse texto, vou repetir, de Deuteronômio 33:3, uma profecia. Leia, Vinícius. Na verdade, ama os povos. Todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam aos teus pés e aprendem das tuas palavras. Amém? Olha só que lindo isso, hein? E profecia feita em Deuteronômio. Quando Moisés tirou o povo de Israel lá do Egito, né? Vamos tocar aí mais ou menos há 4.000 anos atrás, falando isso. Na verdade, ama os povos, todos os teus santos estão nas tuas mãos. A ideia de ter na mão, ter o controle, saber o nome, sobrenome, conhece todos os seus santos, e os seus santos se colocam aos teus pés e aprendem as tuas palavras. Não tem como você não ser discípulo, não ser aluno. Os que são de Deus, os que creem em Deus, eles tomam todos uma decisão de aprender, de seguir. Olha só, todos os teus santos nas suas mãos e se colocar aos seus pés. Isso é desejoso, me ensina, me mostra. Os teus santos estão aos seus pés e eles colocam eles para aprender as tuas palavras. É algo que o próprio Deus faz isso. O próprio Deus, ele coloca esse desejo. Alguém que é de Deus, que ama Deus, que crê em Deus, essa pessoa ela vai ter esse desejo de se colocar aos pés e aprender. Ela quer ser ensinável. Ela quer ser ensinável. Como falamos já, é a característica de ovelhas. No passado, era comum, na época
bíblicas de o pastor andar pelos campos, caminhar com o seu rebanho de ovelhas. E as ovelhas o seguirem, o seu pastor. E ele andava, caminhava, levava, e elas, o instinto de estar junto, de se unir, de estar perto, de não ter medo do coronavírus. Hoje visitei, nós visitamos a Igreja Batista Central, em Santo André. Fiquei maravilhado. Igreja cheia, lotada. Graças a Deus, o povo de Deus está perdendo o medo. Já foi a época e olha, pessoal ali, igreja cheia de pessoas, tudo com máscara, certamente, né? Mas calculo, ali tinha muita gente. Graças a Deus que as pessoas estão voltando. O rebanho de Deus está se congregando. As pessoas estão se unindo. E é assim mesmo. Assim, a ovelha tem que estar conjunto, tem que ter pessoa. A igreja tem que ter pessoas, tem que ter toque, tem que ter abraço. Tem que ter comunhão. Esse negócio de congregar, cada um na sua casa, cada um no seu canto na sua casa, graças a Deus isso foi uma invenção, uma situação que nos constrangeu por causa do vírus que nos atacou, mas louvado seja Deus, graças a Deus, o povo está voltando, está se congregando, está se ajuntando, e assim você deve fazer. As crianças tendo as suas salas de aula, isso é lindo, gente, é assim, isso foi a minha infância, assim, as crianças voltando, se reunindo, e a gente ouvindo o barulho, o santo barulho de criança, nas igrejas, se congregando, isso louvado seja Deus por isso. O lugar do povo de Deus é assentado aos pés, ouvindo a palavra, desejoso de ouvir a palavra. E assim disse, os teus santos estão nas tuas mãos, então fica sossegado, tranquilo, você está protegido. E eles colocam aos seus pés e aprendem as tuas palavras. Vamos lá, quem tem olhos... Quem tem os olhos abertos, siga aquele que tudo vê, e com a sua mente iluminada torne-se discípulo da luz eterna. Fico feliz por ser alguém que vê e segue alguém que enxerga, e me empenho por ser um aluno aplicado de professor tão sábio e compreensivo. Amém. Professor tão sábio e compreensivo. Quem tem olhos abertos, siga aquele. Aquele de Jesus é aquele que tudo vê e com a sua mente iluminada. Se a gente tiver que seguir, se nós temos que seguir alguém, olha, eu aconselho você, tomei essa decisão, milhares tomaram essa decisão, vamos seguir quem? Jesus. Seguir Jesus. Ser discípulo de Jesus. Aluno, aprendiz, matetes de Jesus, segui-lo. Aquele que tem os olhos iluminados. Um professor, a palavra também, mestre significa também professor, também. Esse é o sentido. Ser aluno de um professor tão sábio e compreensivo. E você não tomou essa decisão, se você ouvir essa mensagem, se você ainda não é aluno, não é um discípulo, se você não fez de Jesus o mestre, que você possa, com essa explanação, com essa mensagem, tomar a sua decisão de seguir a Jesus e ser um aluno, um discípulo de Cristo. No entanto, multidões resolvem escolher sua religião só por indicação, confiantes no fato de que aquilo que é indicado por muitos e endossado por grande parte da nação deve estar correto. Cuidado. Nós indicamos aqui Cristo para você seguir. Para não fazer com essas pessoas que eles
seguem aquilo que é indicado, endossado por uma nação, por um chefe, por um decreto. Né? Há países em que os governantes dizem, nós vamos seguir fulano, e não a Cristo, mas nós seguimos ciclano, nós seguimos uma organização religiosa. E as pessoas, mas é o presidente, é o governo, é o decreto, sei lá, que mandou. Então as pessoas se submetem a seguir alguém indicado, apontado pelas autoridades daquela nação, ou porque é a tal da maioria, né? A ideia a frase, né? A voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre. Nem sempre a voz do povo. Mas todo mundo segue aquele caminho. No nosso país, na nossa nação, mas nós sempre fomos desta organização, desta religião, deste líder, deste homem, e não Jesus. Está errado. Nós aconselhamos você, se você tiver que tome uma decisão sua, não é porque o pai mandou, porque a mãe mandou, o governo, o decreto, o presidente, é uma decisão sua. Nós estamos indicando Jesus, para você seguir o Mestre, Cristo Jesus, o comandante, o Senhor, apontado pelo Pai, que veio para ser o Salvador. Então, pense bem, viu? De seguir porque a nação, porque o país, porque o avô, o bisavô, a família, algo para você considerar. Considere Jesus. Considere Jesus. À medida que somos aperfeiçoados em Cristo, tornamos-nos como Ele, a exemplo dos muitos discípulos que crescem até o nível de seu Mestre. Ok. Então, nós aqui apontamos Jesus para você tomar uma decisão de seguir a Cristo e lembrando aquilo que Ele falou, se você me seguir, você vai ser igual a mim. E aliás, não é porque Ele vai te fazer, Ele vai trabalhar em nós, para que essa é a grande função de Jesus, Ele se empenha em fazer com que as pessoas que o seguem sejam como Ele, se tornem semelhante a Ele. Tendo escolhido seu tutor, o aluno gradativamente se assemelha a seu mestre ao seguir sua orientação, pois a tendência natural é que cada vez mais siga as pegadas do mestre. Sim. Devemos ter consciência, portanto, de que imitamos aqueles que admiramos. Principalmente quando você vai conhecer aquela pessoa que você tomou uma decisão de seguir. E à medida que você vai conhecendo Jesus, tudo sobre Ele, do seu nascimento, vida, morte, daquilo que Ele realizou, dos feitos que Ele fez, e você vai conhecendo inclusive as profecias, o Velho Testamento, a origem, desde o início, à medida que você vai conhecendo tudo que se relaciona com Cristo, e a Bíblia ela é cristocêntrica, ela aponta para Cristo, né? Desde o começo, você vai se encantando, você vai admirando. E quando você admira alguém, você passa a agir naturalmente como aquela pessoa age, como aquela pessoa faz. Imitamos aquele que admiramos. Imitamos aqueles que admiramos. Se alguém escolher um mau guia para sua alma, ao final dessa má liderança haverá simplesmente um fosso esperando. É isso aí. O mesmo se dá quando você também escolhe um mau guia, porque imitamos, nós vamos ser imitadores daqueles a quem admiramos. E se você escolher um mau guia, você está no caminho de ser transformado, ser parecido com aquele
guia que você escolheu. Não é interessante como algumas pessoas, né, elas vão buscar, que têm certas tendências, inclusive perversas, tendências deturpadas, que tem guia para todos os gostos, né? Vai encontrar um guia, vai encontrar alguém que vai ser um incentivo para aquele mau caminho, para aquele mau exemplo, né? Existem músicas que é um incentivo ao mal, a práticas ilícitas, né? Então, se você também escolheu o mal, nós já temos por natureza uma natureza má e perversa. Nascemos embutidos, o pecado já nasce dentro de nós. Nós precisamos de um guia que vai nos libertar, que vai nos cortar, né? Que vai nos tirar o mal que nascemos, que está em nós, e nos incentivarmos ao bem, a uma mudança radical na nossa vida. Agora, com uma tendência mais perversa, se você busca um guia mau e perverso para ser teu imitador, teu guia, aí a coisa vai ficar ruim mesmo. E Jesus falou que quem segue um cego, vai os dois cair num buraco, né? Quem segue um cego, ambos vão para um fosso, para um buraco. Assim também, outra coisa também, veja, Jesus é o Filho de Deus, é o ungido. Jesus é nascido de Deus. Jeremias 17:5, existe uma maldição. Cuidado para não estar envolvido nessa maldição. Leia, Vinícius. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta do seu coração todo o Senhor. Amém? Que maldição terrível, né? Maldito maldito o homem que confia no homem. A pessoa não confia em Jesus, não confia na palavra de Deus, mas fulano disse, mas por que fulano? Porque ciclana? Porque ainda chama às vezes de homem de pai. É terrível chamar homem no sentido espiritual, meu pai, pai José, pai, a mãe, mãe não sei do que, meu pai espiritual. A pessoa faz de um homem o seu braço, ela tem a palavra de Deus, tem Jesus, ela prefere confiar num homem que viveu lá não sei aonde, lá no passado, mas era homem. E faz de um homem, mas o fulano disse, o fulano, lá não vou aqui dizer os nomes dos guias, dos mestres que tem por aí, que dizem que foram iluminados, que viveram, e a pessoa faz, ou se não porque até um parente, um amigo, né? Não, mas o meu amigo disse que eu posso confiar nisso, eu posso fazer isso vai dar certo. Mas quem disse? Mas foi o doutor, o fulano de tal, foi o sujeito lá que falou. E você, a Bíblia, maldito o homem que confia no homem e faz da carne de um homem o seu braço, se apoia num homem, num guia, sei lá que título que esse homem pode ser, bispo, até pastor. Nós não seguimos, você não deve seguir, não importa o título, papa, bispo, apóstolo, pastor, guia, mãe, enfim, fazer de um homem o seu braço, isso é tudo que aquele fulano manda eu fazer, eu faço. Tudo que o fulano lá diz que faz isso que você vai prosperar, que você vai se dar bem. Ou então eles vão dar os conselhos para você afastar o mal. Faz isso, faz aquilo.
toma tal coisa, e aí vai, uma lista grande que faz, e as pessoas praticam, né? Porque o guia, o fulano mandou fazer 7 vezes, 10 vezes, né? E usa tal coisa, toma tal banho, usa tal coisa, pega até os tal dos copos d'água, né? E coisas que faz que quebra as maldições, quebra as coisas, e faz da carne de um homem o seu braço. E assim se aparta do Senhor. Se aparta do Senhor é se apartar do ensino de Cristo, da palavra de Deus. Não, a Bíblia não dá certo. Vai por esse caminho que aqui vai dar certo. Não vai pela Bíblia não, que a Bíblia já é ultrapassada, a Bíblia já foi. Isso é coisa nova, isso acabou de chegar lá, né, do Oriente. É ensino que veio lá dos druidas, sei lá de onde que for. O pessoal está fazendo isso. E maldito o homem que confia no homem. E faz da carne mortal o seu braço, o seu apoio. E aparta o seu coração de Cristo, do Evangelho de Cristo, da palavra de Cristo. Há somente um a quem se pode seguir incondicionalmente. Em um apenas, há somente um em quem se pode confiar sem reservas. E um apenas, o homem Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o Criador, como não nos faria, pois ele é o Criador, como não nos faria, pois a sua imagem, assim podemos esperar que ele o faça, dada a pessoa que ele é. O ensinamento do nosso... Não, até aqui, né? Há somente um a quem se pode seguir incondicionalmente. O que? Alguém que você pode confiar, em que você pode seguir, em que você pode crer, em que você pode confiar. Aprovado por Deus. Está aí. Siga Jesus. Você quer ser salvo? Siga Jesus. Quer ser feliz? Siga Jesus. Você quer ser próspero? Siga Jesus. Esse nós apontamos, esse não é fraude. Esse não é fraude, não não vai te enganar, não vai se decepcionar, esse funciona. Siga esse homem, siga Jesus, torne-se um discípulo, faça dele o seu mestre e automaticamente você vai ser um discípulo dele. Apenas um, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele, Cristo, veja só, diz o João, falou que todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, Jesus não passou a existir a partir do ventre de Maria, há 2000 anos atrás. Ele já é desde o princípio, ele se fez carne por um plano, um propósito dele de morrer, de ser homem, de morrer naquela cruz para nos trazer o perdão. Mas ele está desde a criação, ele está desde o princípio, todas as coisas foram criadas por ele, aquele Deus do Gênesis, dizendo haja luz, aqui, criando todas as coisas, falando e as coisas aparecendo, é o próprio Cristo, que ele é a palavra, ele é o Criador. Se ele é o Criador, como não nos faria, pois, a sua imagem? Esse Jesus promete que um seguidor dele será como ele. Terá a imagem dele, será semelhante a ele. Oh, glória a Deus! E isso funciona, e eu posso até ver como, graças a Deus, conheço quantas pessoas que eu posso ver Jesus na vida deles. Eles são como Jesus. Eles são amorosos como Jesus, bondosos como Jesus. Ou quantos homens Jesus, olha o que eu estou falando, talvez, quem sabe algum deles está até me ouvindo aqui.
Quantos homens de Jesus cuidaram de mim na minha vida? Cuidaram de mim. E no sentido feminino também, mulher Jesus. Pessoas que foram semelhantes a Jesus, que cuidaram, que me visitaram, que me ajudaram, que me confortaram, me consolaram. Quantos que a gente pode ver? Eu aprendi, por exemplo, bondade com algumas pessoas tão bondosas, tão amorosas, que eu via neles Jesus. Eu pude aprender Jesus na prática, na vida de pessoas, muitos homens, muitas mulheres, e assim que foram a imagem de Jesus. E assim podemos esperar que Ele o faça, dada a pessoa que Ele é. Ele é competente. E se Ele falou que quem me segue, eu vou fazer de você igual a mim, semelhante a mim, eu creio nele, nesse poder que Ele tem, de fazer eu e você semelhante a Cristo, parecido com Cristo. O ensinamento do nosso Senhor é garantido por ser divino, poderoso e como sentimos dentro de nós mesmos, verdadeiro e dado com autoridade, não como palavra de homem. Amém. Isso é a coisa que você precisa experimentar, né? Você vai experimentar o poder. Começa a ouvir Jesus, começa a ouvir pregação de pessoas que falam de Jesus, palavra de Jesus. Você vai ver que as palavras vão mexe com você, mexe dentro. Vão mexer no teu interior, tocar na sua vida. A palavra do Senhor é maravilhosa, verdadeiro, dado com autoridade, e não como simples palavras de homens. Mais um. Quando pregou aqui na terra, muitos disseram: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? João 7, de 46 a 47. Essa passagem é muito interessante, que mandaram os fariseus seriam líderes religiosos, mas que não seguiam a Jesus. Então, seria falsos líderes religiosos. Cuidado, viu? Porque assim como foi na época de Jesus, hoje também está cheio de fariseu por aí. Falso líder religioso. O propósito deles não é te levar para Cristo, mas ao contrário, te afastar de Jesus. Eles querem que você siga eles, a denominação deles, a religião deles. Eles não querem te levar para Jesus, eles querem te levar para a igreja deles, para seguir eles, né? E para te explorar, e para te escravizar dentro do costume, dentro das normas, das religiões. E na época de Jesus, os fariseus, líderes, mandaram os homens para prender Jesus. Mandaram, talvez até soldados, alguma coisa que estivesse debaixo da autoridade dele, para prender Jesus. Sabe qual foi a besteira desses homens? Quando chegaram em Jesus, não vamos prender ele, não, vamos escutar um pouquinho, depois a gente prende. Vamos escutar um pouquinho ele falar, tal, depois, mas vamos escutar. Aí eles escutaram Jesus falar. Aí os líderes, cadê o homem? Aí eles disseram essa frase: olha, não deu para prender. Nunca, jamais alguém falou como esse homem. Eles ficaram tão sensíveis, tão tocados, falaram, não tivemos coragem de prender, porque nunca alguém falou como este homem. Leia, ouça a palavra de Deus, aquela boa pregação. Eu sou um bom ouvinte de pregação. Graças a Deus que hoje em dia, a gente tem oportunidade, eu como aposentado, agora tem bastante tempo para ouvir pregação, mas eu escolho, faço uma boa escolha, ouvir os homens que falam como Jesus. E jamais alguém falou como esse homem, foi o que disseram de Jesus os homens. E aqueles que falam corretamente, que ensinam, Jesus não disse que aqueles que seguem a ele seriam como ele.
os homens também que seguem a Jesus, eles são parecidos com Jesus e eles falam com poder, com autoridade, e a gente vibra, e a gente percebe, você vai sentir que não é palavra, não é um homem falando, mas é Cristo falando pela boca daquele homem. Aí, logicamente, os líderes, os fariseus, falaram, será que vocês também foram enganados? Né? Os soldados que foram para prender, ele falou, mas não deu para prender, porque jamais ouvimos alguém falar com tanta graça, com tanta sabedoria como esse homem. Ele falou, será que vocês foram enganados? A ideia desses falsos líderes, desses fariseus, é que quem gosta de Jesus, quem ouve Jesus, que admira a palavra de Jesus, o ensino de Jesus, é alguém que foi enganado. Será que vocês também foram enganados? Então, não se surpreenda que vão também achar, você está ouvindo Jesus, você é um bobo, né? Que você está sendo enganado, que é um engano ouvir Jesus, as palavras de Jesus, o ensino. Os falsos líderes vão dizer isso. Disseram naquela época, e certamente, por quê? Porque eles querem que as pessoas sigam a eles, né? Quem ouve Jesus, quem escuta a palavra de Jesus, ele adquire sabedoria, ele é iluminado. Assim como Jesus é iluminado, quem ouve Jesus também vai ser iluminado. E ele não vai mais ouvir quem está nas trevas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esse é o temor dos falsos líderes, que eles vão perder cliente. Eles vão perder gente, que não vai mais querer ir nas suas falsas reuniões, falsas igrejas. Eles vão perder, porque a pessoa vai ser iluminada, vai querer Jesus, vai querer ouvir onde se prega, onde se fala sobre Jesus. É por isso que eles ficaram aborrecidos e falaram, vocês foram enganados. O motivo é que jamais homem algum viveu como ele. Sua palavra tinha poder por ser ele próprio a palavra. Jesus gera nossa fé pela revelação de si mesmo, e por essa mesma manifestação nos faz semelhantes a ele. Amém. Você vai conhecer Jesus como ele é. Ao você conhecer Jesus como ele é, você é transformado como ele. Você é conhecendo a ele como ele é, como ele se apresenta, aí você vai ser transformado na semelhança dele. Nunca houve vida como a dele, nunca houve morte parecida como a dele, nunca houve alguém tão amoroso como ele. Já existiu perfeição como a dele? Não é. Quando você conhecer Jesus, você vai querer e conhecer e ter um entendimento, for revelado ao seu coração, né? Você só vai querer estar, ouvir um lugar, se juntar um lugar em que se pregue, em que se fale sobre Jesus. Ele atrai. Nunca houve alguém como ele, amoroso, nunca houve morte como a dele. Você vai ver que ele é o único. Em toda a sua vida, ele foi muito sincero, gentil e extremamente bondoso, mas sem deixar de ser prudente, sem temor diante de todos, não tinha medo dos homens. Amém, isso é maravilhoso, né? Aí você vai ser ousado. Jesus não tinha medo de autoridade, de líder. Uma vez ele esteve diante de Pilatos, e ele foi questionado, agora estou assim, teve o Pilatos e o Herodes, Um desses dois, agora me falhou a memória, falou assim, você não sabe quem sou eu? Você não conhece a minha autoridade? Questionando ele, você não sabe que eu tenho poder para te deixar viver e te matar? E Jesus
olha para aquele homem e fala: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Porque Jesus não tinha medo, nunca teve medo de homem, né? Confiava no Pai, não se intimidava das ameaças. Quantas vezes Jesus, o pessoal pegava em pedra para atirar nele, e Jesus passava no meio deles, né? Sem nenhum temor diante dos homens, medo de homens. Se você se sentar aos pés de Jesus, não apenas irá aprender com ele. Seus ensinamentos terão um maior poder sobre você. Aprenderá também sobre ele, e ele próprio é a melhor lição que nos ensina. Sim, né? Ele próprio, a vida dele, o que ele fala, tudo que sair dele é a melhor lição que vai te ensinar. Quem conseguiria carregar o Senhor Jesus no coração como um buquê de mirra, sem ser perfumado pela sua presença? Quem conseguiria estar com ele sem se tornar como ele? Então, não tem como, né? Jesus é como o perfume, né? A gente taca um perfume aqui no corpo, parte do corpo, aquilo impregna, né? Você fica com aquele o perfume, o bom cheiro, que é a mesma. Quanto mais você ouvir de Jesus, estiver em contato com ele, ouvir a palavra dele, ou escutá-lo, ler, ouvir, cantar os louvores que são feitos, se aprende muito também se cantando, porque há muitos cânticos que exalta, que fala das suas virtudes, da sua qualidade. Então, você aprende Jesus ouvindo mensagem, lendo a palavra, principalmente a palavra dele, ouvindo. Isso vai te impregnando na sua vida, né? Quem consegue estar com ele, estar aos pés de Jesus, ouvir Jesus, né? Sem se tornar como ele, né? Não dá. É isso que o diabo, por isso que o diabo sabe disso, né? Que é o inimigo. Ele quer fazer de tudo para as pessoas não ouvirem Jesus, não estarem aos pés de Cristo, não ouvir, né? E vai lá. Se é discípulo de qual canal de TV? Não vou aqui dizer os canais, mas tem muitos canais que a pessoa ela passa horas e horas naquela TV, bota os filhos para ouvir a TV. E os filhos crescem alunos, discípulos daquela autoridade, daquela pessoa, daquele personagem, e eles vão ter os trejeitos, né? Vão ter os trejeitos daquela personalidade, a roupa, o vestir, o falar, os costumes, porque nós seguimos quem admiramos. Agora, bota alguém para ouvir Jesus, ensina Cristo, e aquela pessoa se ela gostar, se ela admirar aquilo, ela vai ser parecida como? Viver por ele? Sim, pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5, do 14 ao 15. Paulo falando, né, que o amor de Cristo nos constrange. Você fica constrangido. É como aquela pessoa que te faz bem, que te ajuda, que te socorre, né? Que está sempre ali. Aquela pessoa, o cuidado, o amor que ela dedica por você, que ela dedicou, você fica constrangido com aquela pessoa, né? Jesus, o conhecer, o aprender, o viver com ele, o amor de Jesus nos constrange. Como você precisa conhecer o amor de Cristo?
nos constrange, julgando-nos assim, ao ponto que um morreu por todos. Se você entender o amor de Jesus por você, para o teu perdão, para os teus pecados, o sacrifício que ele fez por você, isso vai te levar, você vai ficar tão constrangido que você também vai querer então morrer. Morrer como? Para si, para mim mesmo. Eu morro para mim e eu quero viver agora para Jesus. Se você entender, se nós entendemos, compreendemos a grandeza do amor de Jesus, você vai ficar constrangido que você vai, não, o Paulo falou, isso aconteceu com Paulo. O Paulo, quando ele conheceu o amor de Jesus, ele falou, estou crucificado com Cristo. Ele morreu e eu também não quero mais viver para mim mesmo. Estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Eu quero viver para Jesus. Não quero mais a minha vontade, a vontade de Cristo, viver para Cristo, porque o amor de Jesus nos constrange. E ele morreu por todos, para que os que vivem, nós que vivemos agora, né, não vivam mais para si mesmos. Não vivo agora, eu vivo para Cristo. Mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, vivemos para Ele, Ele é a razão, né, do meu trabalho, é para Ele, o que eu faço é para Ele, tudo, a nossa vida passa a ser uma vida cristocêntrica, tudo para agradar a Ele, por Ele, para Ele, assim, né? E é isso que acontece, né? Então, veja só, você vai aprender porque Jesus vivia para os outros, não para si, para os discípulos. Ele deu a vida por eles, ele os servia. E o que acontece conosco também, né? E aí você vai estar numa escala de superioridade, porque as pessoas pensam que superior é aquele que manda. Mas a Bíblia fala que o superior é aquele que serve. Quem serve é superior. Então você vai estar numa posição, quando você, eu sou como Jesus agora, né? Todo mundo está debaixo dos meus pés. É o diabo que está debaixo dos pés de Jesus. Jesus não colocava as pessoas, não humilhava, não usurpava, ele servia. E agora você vai também querer servir. Servir como ele servia, servir a todas as pessoas que estiverem ao seu redor. Cuidar, ajudar, enfim. Ser como Jesus é isso, né? Querer arrancar, tirar as coisas das pessoas, mas dar para as pessoas. Ajudá-las, socorrê-las, supri-las. Isso é ser igual a Jesus. E é lógico que quem faz isso é porque tem. Porque recebeu. Você vai receber tanto que você vai querer repartir. Socorrer, ajudar. É isso. Morrer por ele, sim. Os santos de todas as eras têm considerado um prazer dar a vida por ele, cheios de fervor. Isso, já aconteceu no passado, não sei, as coisas do jeito que estão caminhando, vai voltar a era dos mártires. Já pensou? Você dar a sua vida, não por causa de um partido, não por causa de um presidente, não por causa de uma legenda, não por causa de um movimento partidário, não por causa de uma causa humana, mas eu amo a Cristo, eu sirvo a Cristo, por Ele, se for preciso, dou a minha vida, por Ele. Muitos já fizeram isso. Se tal professor estimula tal entusiasmo, fará sem dúvida seus discípulos à sua semelhança. Amém. Além de tudo,
Nosso grande Mestre tem consigo o poderoso Espírito, o próprio Deus, o Espírito Santo. E ao ensinar, o faz não apenas com palavras, mas com um poder que vai do ouvido direto ao coração. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Até aqui, né? Ele conta com o Espírito Santo. Jesus não trabalha sozinho. Ele trabalha em três, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo pega as palavras de Jesus e faz com que você ouve e essas palavras penetram no seu coração. E ele fala, ele alcança um lugar ali onde chegou ali, o milagre acontece. Toca num lugar que não tem como, né? É a irresistibilidade da graça. Ela chega num ponto, tocar num ponto que a pessoa não vai ficar tão constrangida que ela não vai ter outra resposta a não ser sim, eu aceito, eu quero, eu faço. Vai do ouvido ao coração. O Senhor disse, veja só, sobre Jesus havia o Espírito Santo. Vinícius, agora sim, vai o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Okay. Lucas 4, 18 e 19. O Espírito de Jesus falou, Jesus tinha sobre ele, o Espírito estava sobre Jesus. E porque o Espírito estava sobre Jesus, ele falava, ele evangelizava, né? Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. E veja só, se o Espírito de Cristo estiver sobre mim e sobre você, nós vamos fazer essas mesmas coisas. Também você e eu, nós vamos ser usados para proclamar libertação aos cativos, libertar quem está preso, enganado pelo diabo. Ele ouvir as palavras da sua boca, o evangelho da nossa boca, as pessoas, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, nós que somos iguais a Ele, semelhantes a Ele, também o Espírito vai nos usar para isso, para evangelizar, libertar os cativos, restaurar a vista aos cegos. Porque há muita gente cega espiritualmente, cega, não enxerga Deus, não conhece só a religião, mas religião sem Deus, sem salvação, sem Cristo. Então, se a tua religião, se você não conhece a Cristo, não teve uma experiência pessoal com Cristo, está cego, mas o Espírito que está sobre nós, que estava sobre Jesus, está sobre nós, você ao ouvir da nossa boca, da tua boca, a palavra do Evangelho, você vai receber, seus olhos vão ser iluminados, liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável ao Senhor que é hoje. Então, assim como Jesus abençoava, libertava as pessoas, elas abriam os olhos, vinha o entendimento, vinha a luz, vinha a compreensão, vinha a graça de Deus. Jesus quer fazer de mim e de você, essas pessoas também. Ele quer derramar esse mesmo Espírito sobre nós. Te dar essa mesma unção para que essas coisas aconteçam, para a gente ajudar, abençoar as pessoas. Quem estiver ao nosso lado. Quem estiver à direita, à esquerda, os vizinhos, abençoar. Os que trabalham conosco, os que caminham, os que têm relacionamento conosco. Todos os que estiverem ao nosso lado, para que eles também vão ser... a graça de Jesus é tão grande na nossa vida, que aquilo não fica entre nós, ela vai contaminando, ela vai entrando.
Ela vai envolvendo todas as pessoas que têm contato conosco, que estão ao nosso redor. Vai abençoando toda a sua casa, todo o teu lar, tudo aquilo que você colocar à sua mão, tudo aquilo que você fizer, o teu trabalho, vai ter a graça do Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui esse convite, esse desafio. Se você ainda não tomou uma decisão, tome a decisão de seguir a Jesus. Faça dele o seu mestre e torne-se automaticamente, ao fazer a inscrição de Jesus como mestre, você se torna discípulo dele. E se você quiser saber mais sobre isso, oferecemos as nossas mensagens. Quero fazer um convite muito especial para você que ouve, acompanha as nossas mensagens. Queremos, sem medo, e você não tem mais medo, então estamos aqui todo mundo já vacinado, vir aqui para a gente dar um abraço, a gente te conhecer. Nosso endereço é Avenida Senador Roberto Simonsen, 73, na sala 11, aqui em São Caetano do Sul. Venha nos conhecer, envie uma mensagem, tem aqui os nossos contatos, principalmente meu e-mail pessoal, lpsouza, para receber, para te ajudar, para te desafiar. A gente pode conversar, para que nós possamos te ajudar nisso, para que você também seja um discípulo, faça essa escolha. Escolha Cristo, faça de Cristo o seu mestre e torne-se discípulo dele. Pai querido, assim abençoamos a esses amados ouvintes. Guarda o Senhor em teu santo nome. Ó Pai, que a tua graça venha dando iluminação, entendimento, compreensão. E assim, Senhor, ó Deus, que se levante uma grande congregação, um grande número, Senhor, de pessoas que vão, Senhor, tomar essa decisão de seguir, de fazer de Ti, Senhor, o seu mestre. Ó Senhor, abençoa assim, que a graça do Senhor, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo venha sobre todo esse povo querido e amado. Em nome de Jesus, amém. Amém.